Bendito é o nome do Senhor Jesus, o nome de Cristo, o nome do Senhor, nome santo que está sobre todas as coisas. Ele está aqui conosco, louvado seja o seu nome. Vamos abrir nossas Bíblias, amados irmãos, na carta de Paulo aos Gálatas. Vamos ler um verso deste texto, Gálatas no capítulo 6. Gálatas capítulo 6, do verso 7 ao verso 10. Todos encontraram? Então vamos lá. Palavra do Senhor, Gálatas 6, a partir do verso 7. O texto diz: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito Santo, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Volte um pouquinho na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso 7. O mesmo Paulo que escreveu, 2 Coríntios 12, 7. Para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então eu sou forte. Amém. Amém. Eu quero trazer uma meditação à igreja nesta noite, em cima desses 2 textos da Palavra de Deus, ambos escritos pelo apóstolo Paulo, uma pessoa a quem tanto respeitamos, a quem reputamos como um homem de Deus, e que muito contribuiu para o crescimento do cristianismo, para o desenvolvimento do cristianismo. Paulo nos diz, pela revelação de Deus, que tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Isto é uma lei implacável da vida. E não somente isso, mas uma lei apresentada pelas Escrituras Sagradas, portanto, vinda do próprio Deus. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então, se nós tratamos as pessoas com amor e com respeito, nós seremos também tratados com amor e com respeito. Se nós fazemos o bem e atendemos os carentes nas suas necessidades, a palavra de Deus diz que nós seremos também cuidados no dia em que as necessidades avançarem sobre nós. Se nós nos preocupamos com os doentes, com os incapacitados, alguém
provavelmente cuidará de nós quando for a nossa vez de ocuparmos o leito da dor. Se cuidamos bem dos mais idosos, ou se cuidamos bem dos pais e os honramos, a palavra diz que teremos dias prolongados sobre a face da terra e viveremos em paz. Colheremos isto. Se investimos no reino de Deus e promovemos a sua justiça, seremos abençoados com toda a sorte de provisão das nossas necessidades. Se ouvimos, seremos ouvidos. Se amamos, seremos amados. Se somos pacientes, em algum momento da nossa história, pode ter certeza, nós iremos usufruir da paciência e da misericórdia dos outros. Mas, como eu disse no começo, esta é uma lei implacável e absoluta. Então tem um outro lado também. Se você tratar as pessoas mal, com indiferença, com arrogância, colocando-se como alguém superior a elas, você vai ser tratado assim também. Se você for egoísta e não conseguir abençoar e cuidar dos outros que possuem necessidades ao redor de você, com aquilo que você tem, com os seus bens, parece que em algum momento da sua história, você será traído pelos seus próprios bens. Se não cuidamos dos nossos relacionamentos, e não tratamos bem as pessoas que estão próximas de nós, vamos colher o pior. Vamos ficar sozinhos, seremos abandonados. Não haverá quem nos socorra quando as duras experiências atravessarem o nosso caminho. Quem colhe vingança, quem planta vingança, colhe vingança. Quem planta raiva, colhe raiva. Quem planta ironia, colhe ironia, colhe desprezo. Quem planta indiferença, arrogância, dureza, colherá essas coisas também. Quem trata mal os seus, os domésticos, os da sua casa, os da sua família, em algum momento vai ser maltratado pela vida, pelos conhecidos e pelos desconhecidos. É uma lei implacável. Eu me lembro de algum tempo atrás, alguns anos atrás, ter pregado sobre isso aqui na igreja, e no final um querido irmão e amigo me questionou: mas meu pastor, onde está a graça de Deus? Aonde está a graça, se é assim? E essa é uma ótima pergunta, porque nós precisamos entender um pouco sobre a graça. Eu quero começar dizendo que a graça de Deus nos transforma, o que implica dizer que a graça de Cristo nos torna mais gente, nos torna mais amáveis, nos torna mais generosos. A graça de Cristo nos torna mais humanos, nos ajuda a perdoar com mais facilidade. A graça de Cristo nos torna menos intransigentes, menos turrões, menos agressivos. Até porque, quando a graça nos alcança, e ela só nos alcança nessa condição, ela nos humilha. Ela nos encontra no estado de humildade. E a própria graça reforça dentro de nós a percepção clara de quem nós somos, não comparados com outros seres humanos, mas comparados com Cristo Jesus. Então, inevitavelmente, nós nos humilhamos e percebemos que a graça é algo que Deus faz por nós quando nós não merecemos. Não há merecimento nenhum. Então a graça nos alcança. E daí para frente, tudo é lucro, tudo é bênção, tudo é misericórdia, tudo imerecido.
E esta compreensão da graça vai nos quebrando cada vez mais, vai nos tornando cada vez menores dentro de nós, para nós mesmos. A graça nos transforma por dentro. A graça nos salva de nós mesmos e nos arranca de nós mesmos. A graça nos ensina, através de um exercício paciente, cotidiano e talvez duradouro, a agir não de acordo com a nossa vontade, não de acordo com o nosso impulso, não de acordo com a nossa personalidade. A graça nos educa a agir segundo o Espírito Santo de Deus. Por isso ela vai nos quebrando por dentro, vai trabalhando o nosso coração, vai nos constrangendo diante de Deus. Perceba uma coisa, a graça de Jesus nos torna justos mediante Cristo e nos habilita para a entrada na glória celestial. Segundo as Escrituras Sagradas, a graça de Cristo faz com que ganhemos uma nova natureza, mas a velha natureza não é retirada de nós, pelo menos enquanto não deixamos esse mundo. O que implica dizer que qualquer pessoa, depois de ter alcançado a graça, conserva dentro de si a nova natureza de Cristo Jesus, mas também a velha natureza. E hoje de manhã o pastor Lucas leu o texto de Gálatas em que Paulo diz que uma se opõe à outra, uma natureza briga com a outra dentro de nós, as duas estão dentro de nós, portanto nós temos dentro de nós o velho homem. Nós não nos tornamos santos e irrepreensíveis só porque a graça nos alcançou, não. O velho homem continua agindo dentro de nós, continua querendo ter predominância, continua nos habitando desde as profundezas da nossa consciência até nos nossos hábitos comuns cotidianos, os hábitos mais simples. O velho homem continua habitando o nosso coração. Tudo está dentro de nós, gravado no nosso DNA. E nós não nos livramos dessas heranças terríveis, senão com esforço, com exercício cotidiano, na presença de Deus, com o trabalho da palavra de Deus, com a oração que tanto temos falado. Não nos livraremos dessas heranças terríveis do nosso velho homem, se não cedendo espaço para o Espírito Santo de Deus, se não permitindo que o Espírito de Deus vá matando o nosso eu todos os dias para nós mesmos, dentro de nós mesmos. É justamente por isso, meus irmãos, que uma pessoa, mesmo depois de ter se tornado cristã, continua sofrendo o efeito das coisas que ela fez no seu passado. Ela está colhendo o que ela plantou. Entendeu isso? Esse espinho na carne não é retirado tão fácil. Ele vai continuar ferindo, vai continuar machucando, vai continuar doendo, vai continuar lançando fora o pus, vez por outra vai infeccionar. Um tratamento longo, às vezes dura muito mais do que podemos imaginar. É o Espírito Santo de Deus trabalhando no nosso coração. E, além de não nos tornar santos de uma hora para outra, a graça de Cristo também não nos livra, ouça isso, por favor, com toda a sua atenção, a graça de Cristo não nos livra das consequências naturais das nossas atitudes. Que implica dizer que se em algum momento da nossa história agimos mal com alguém, tratamos mal aquela pessoa, mesmo que depois, convencidos pelo Espírito Santo de Deus, de que fizemos algo errado, e confessando este pecado, e recebendo o perdão de Deus,
e tratando este pecado dentro de nós. Todavia, isso não sai do coração da pessoa, está lá dentro dela. Eu fui tratado aqui por Deus, eu me humilhei, eu pedi perdão, mas a pessoa não, e a dor continua dentro dela, e a consequência vai vir sobre mim. Se lá atrás eu provoquei, agora eu tenho uma pessoa que está magoada comigo, e que pode permanecer assim, anos a fio, e essa mágoa não sai fácil do coração da pessoa. Nós vivemos numa era, nós vivemos num lugar, nós temos uma família, nós vivemos numa rede de relacionamentos, e nesses relacionamentos imprimimos marcas no coração das outras pessoas, marcas positivas e boas, mas também marcas ruins, desagradáveis, nocivas, que nem sempre são apagadas, e elas doem e machucam. E aí mesmo que você tenha sido alcançado pela graça de Jesus, a outra pessoa talvez não tenha sido, e as consequências vão vir e você vai sofrer do mesmo jeito, porque as pessoas vão agir exatamente de acordo com as impressões mnemônicas, com aquilo que está gravado na memória delas. Isso me lembra a história de um moço que engravidou sua namorada, finzinho da sua adolescência. Engravidou a namorada e, com medo das consequências de assumir, fugiu, mudou de cidade. E a família da menina criou a criança sozinha. A moça criou essa criança só com sua família. Anos mais tarde, esse pai se converteu. E, convencido pelo Espírito Santo de Deus, decidiu reparar o dano. Então ele buscou o menino, procurou uma aproximação, declarou o seu perdão, assumiu a sua culpa, e o jovem agora, já um jovem, olhou para ele, disse que tudo bem, recebeu, mas não tinha nenhum tipo de intimidade com esse pai. O pai era um estranho para ele. Ele não sabia quem o pai era. Ele nunca conseguiu agir com naturalidade na frente desse pai. Ele não tinha vontade de procurar esse pai, ele não tinha desejo de conversar com esse pai, ele não respondia às mensagens do pai, e ele não confiava nesse pai para fazer dele o seu conselheiro. Por que não? Esse pai agora era um crente. Esse pai agora era um homem fiel a Deus. Por que é que o menino não confia nele? Porque o que estava imprimido no coração deste menino é muito mais forte do que a razão que lhe diz agora que de repente o seu pai mudou. E aí esse pai sabia que seriam necessários anos e anos para que ele conseguisse conquistar a confiança e esse quadro fosse modificado. Isso acontece com muitos cristãos que se convertem, se tornam seguidores fiéis de Cristo e desejosos de obedecer a palavra, e eles querem ter um novo comportamento, mas eles olham para a sua história, para o seu passado e identificam várias circunstâncias de pessoas próximas, de parentes, de amigos, de familiares, com os quais esses relacionamentos, com os quais eles se debateram no passado e agora esses relacionamentos foram quebrados. E talvez muitos aqui já tenham precisado dizer, mas agora eu sou uma nova criatura, agora eu sou um cristão, agora eu penso diferente, agora eu ajo de uma forma diferente, mas você continua sendo olhado sobre a suspeita, sobre a desconfiança, e as pessoas olham para você e falam, mudou de uma hora para outra? Mudou assim, da noite para o dia? Não é assim. E a mágoa está lá guardada no coração. Eu estou usando isso como exemplo para que a gente pare de espiritualizar as coisas.
e a gente olhe para isso de uma forma mais clara, olhe para aquilo que é natural, de uma forma mais racional, colocando o pé no chão. As coisas não mudam de uma hora para outra, e nós vamos atrair muito sofrimento para nós. Nós gostamos dos finais felizes, e nos iludimos com eles. Como seria bom se ao recebermos a graça de Cristo, tudo se modificasse na nossa vida da água para o vinho, e os problemas deixassem de existir, e os nossos piores inimigos viessem jantar conosco amigavelmente na nossa casa. Como seria bom! E mais, antes de ir embora ainda daria um presente para nós. Seria ótimo. Mas a realidade não é assim. Nós plantamos no passado, estamos colhendo o que plantamos no presente. Ouça, o que nós estamos vivendo hoje, irmãos, em vários aspectos da nossa vida, vários, seja na nossa fé, seja na nossa vida familiar, seja na vida profissional, seja em relacionamentos, com família, com amigos, com vizinhos, o que nós estamos vivendo hoje é resultado daquilo que nós plantamos ontem. É resultado do que plantamos lá atrás. Estamos colhendo isso. O que é pior, às vezes o efeito do nosso plantio, da nossa semeadura, dura gerações, atravessa uma geração para outra, atravessa os filhos, às vezes chega nos netos, às vezes chega nos bisnetos, e eles lá recebem também consequências naturais de erros cometidos por seus pais e por seus avós. Infelizmente, quase nunca nós pensamos sobre essa questão. Quando nós somos jovens, nós criticamos duramente nossos pais. Eu fiz isso. Criticamos nossos pais. O jovem não quer ouvir o seu pai, a sua mãe, porque ele acha que os pais são exigentes demais, são chatos, são antiquados, que os argumentos dos seus pais não possuem lógica, e que os seus pais são injustos, que eles não compreendem esse filho. Então esses jovens correm para a vida, para viver as suas próprias experiências, eles vão fazer as suas próprias escolhas, por vezes afastam-se dos pais, tapam os ouvidos, não querem mais ouvir conselhos, por vezes chegam a um estágio tão hostil, de tamanha hostilidade com os pais, que eles decidem contrariar os pais, fazer exatamente o contrário que eles sabem que os pais gostam, querem, ou pensam, ou têm como princípios. Então eles tomam um rumo totalmente diferente dos pais, fazem o contrário daquilo que eles sempre creram e que foi ensinado de pai para filho. Esses jovens dizem que são donos da sua própria história, donos da sua própria vida, donos da verdade, donos de tudo, donos de todos, tomados de uma arrogância que é invisível aos seus olhos, mas que se transforma, que produz uma grande dor e uma amargura profunda no coração dos pais. Sabe o que pode estar acontecendo? Duas coisas. Primeiro, esses pais podem estar agora experimentando a dor que os pais deles experimentaram lá atrás. Percebe isso? A gente não percebe, a gente racionaliza, a gente quer espiritualizar. Mas às vezes os pais estão simplesmente revivendo o que os pais deles viveram lá atrás, com eles próprios. Segundo, esse jovem, ou essa jovem, estão plantando sementes para o seu futuro. Jovens plantando sementes para o seu futuro. Lembre-se disso.
Talvez alguns desses jovens estejam aqui, me ouvindo agora. São crentes, foram alcançados pela graça de Jesus, mas vão pagar um preço caro pela sua arrogância, por terem maltratado seus pais. Outras áreas da família também isso acontece. Casamentos, por que alguns casamentos acabam, você diz assim, puxa, acabou de uma hora para outra. Casamentos não acabam de uma hora para outra. Geralmente quando um casamento chega ao fim, isso não tem a ver com ações intempestivas, mas com um conjunto de circunstâncias, de fatores, de situações que geraram mágoas, que foram se acumulando. São sementes plantadas, irmãos, sementes plantadas, lá no fundo da alma, e que cedo ou tarde, vem à tona. É verdade, eu sei, é verdade que a graça diminui esse efeito, mas a graça não o anula completamente. E eu observo isso na vida, lidando com pessoas, não anula completamente. Por isso é importante que cada um aqui fique atento, é importante que cada um de nós abra o seu olho, é importante cada um de nós avaliar o que nós estamos plantando, só para que amanhã a gente não venha olhar para Deus e dizer assim, Deus, por quê? Por quê, Senhor? Por que comigo? Por que é que isso está acontecendo? A vida de Paulo é um exemplo muito bom que nós podemos tomar neste momento para cada um de nós. O grande apóstolo Paulo, um homem extraordinário. Paulo é um exemplo de Deus, um instrumento de Deus para a construção, a estruturação do cristianismo. Observe, Jesus inaugura esta nova etapa, e Paulo vem e parece que ele levanta paredes sobre os fundamentos de Cristo Jesus. Paulo contribuiu para uma grande porção do que aprendemos com as Escrituras Sagradas, especificamente o Novo Testamento, por ter ele sido instrumento de Deus, para transmitir às próximas gerações todos os ensinamentos que temos recebido da parte de Deus nesses livros extraordinários do Novo Testamento. Um instrumento de Deus para a estruturação do cristianismo, um homem de forte influência histórica. Paulo diz no capítulo 12 de 2 Coríntios, começo do capítulo, ele diz que ele recebeu revelações tão extraordinárias do céu, que não lhe foi lícito abrir a boca para falar sobre elas. E que de repente, ele se viu com um espinho na carne terrível, que o mantinha sempre humilde, sempre esvaziado de si mesmo. Paulo teve um ministério de grande impacto, teve um ministério de forte projeção social. O apóstolo Paulo é um dos homens mais admirados de toda a humanidade, não só pelos cristãos, mas também por muitos outros que não são cristãos. Paulo é citado por escritores, por poetas, por filósofos, por estudiosos do comportamento humano. Paulo é citado por espíritas, Paulo é citado por ateus, por agnósticos, por grandes líderes do mundo corporativo, enfim, por uma infinidade de pessoas. Admirado por todos. Não há um cristão que não admire Paulo e que não reconheça os seus atributos e o valor da sua influência. Pare e pense um pouquinho. Suponhamos que alguém pudesse voltar a essa vida. A Bíblia diz que não pode. A Bíblia diz que aos homens está ordenado morrerem, a viverem uma só vez, morrerem uma só vez, depois disso, o juízo, não é?
Então não aceitamos a reencarnação, sob qualquer hipótese, porque a Bíblia rejeita este pensamento. Nós suponhamos que de repente alguém dissesse assim: Paulo, o apóstolo, agora, na nossa geração, Paulo está lá em Salvador, na Igreja Batista Metropolitana. E isso saísse na televisão, nas redes sociais, o que ia acontecer aqui na cidade? Faça uma ideia, gente do mundo inteiro vindo ouvir Paulo. Paulo, o apóstolo. Qualquer cristão pensa assim: quando chegar no céu, vou bater um papo com ele. Alguém já pensou isso aqui? Hã? Já pensou isso? Vou bater um papo com Paulo? As mulheres vão dizer: Paulo, explica para a gente aquela história sobre a mulher que você fala lá em 1 Coríntios, que a mulher não pode ensinar o marido. Explica para a gente. Vão ou não vão? As mulheres não vão perguntar para ele? Nós admiramos Paulo. Mas o grande apóstolo encerrou sua vida sozinho. Ninguém estava do lado dele. Paulo se aproxima dos seus últimos dias, dos seus últimos momentos da vida, sem ninguém. Sem esposa, sem filhos, sem amigos. Paulo fez dezenas, centenas de discípulos. Ninguém estava perto dele. Sem irmãos, sem companheiros, todos o abandonaram. Ele escreve assim para o Timóteo: venha ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. Lucas está comigo. Toma Marcos e traz ele comigo, porque ele me é útil. Tíquico foi para Éfeso. Quando você vier, traz a capa que eu deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga os livros, os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, e o Senhor lhe pagará segundo as suas obras. E aí ele continua falando da sua própria vida. Na minha defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Paulo encerra os seus dias como um prisioneiro domiciliar, sozinho, sem ninguém, sem amigos, sem família, numa casa fria, alugada, vigiada por um soldado. É o Paulo, velho, com frio, sozinho, pedindo para trazer Marcos de volta. Você deve lembrar do que aconteceu lá em Atos 15, quando eles retornam da primeira viagem missionária, e Paulo acha que Marcos foi mole demais. Então ele briga com Barnabé, porque Barnabé fala: vamos levar Marcos na próxima viagem. Ele diz: eu não quero Marcos não, manda esse menino para casa. E há uma briga tão grande entre os dois, que eles se separam, e Marcos vai ficar com Barnabé, e Paulo segue as outras viagens sozinho. E agora velhinho, ele diz assim: traz o Marcos, porque Marcos é uma pessoa útil para mim. O nome Marcos significa aquele que é útil. Então traz o Marcos para mim. Ele faz um trocadilho, traz ele para perto de mim. Eu preciso vê-lo novamente. Eu fico aqui perguntando, irmãos, quanto disso é apenas resultado do seu trabalho e do conteúdo do Evangelho que gera perseguições? E quanto disso foi resultado também da aspereza, da dureza, da inflexibilidade do próprio Paulo? Da dureza dos seus ensinamentos, mas que vieram também impregnados de posturas, às vezes rudes, inflexíveis. Parece que Paulo está enfrentando agora a dor do abandono e da solidão, e talvez esse fosse o seu maior espinho na carne. Um monte de gente tenta adivinhar o que é o espinho da carne de Paulo. Alguns dizem: foi um problema nos olhos. Outros dizem: não, foi um problema de coluna. Não, era dor nas pernas. Alguém disse: não, era a sogra dele. Cada um diz uma coisa.
Não há uma descrição clara do que era esse espinho na carne, que humilhava tanto. Talvez fosse a dor da solidão. Talvez fosse visualizar a chegada dos últimos dias da sua vida, sem ter ninguém por perto. Talvez porque Paulo tinha vislumbres incríveis do céu e revelações magistrais, mas está sozinho. E agora ele acaba tendo que reconhecer que precisa mais da graça de Cristo do que qualquer outra coisa. Afinal, tudo lhe foi tirado mesmo. Sabe, é muito bom quando a gente pode encerrar a vida da gente ao redor com a família. É meio bucólico isso, mas é um fato. Quando você está envelhecendo, está bem velhinho, você está deitado numa cama e todo mundo está em volta de você. E há um revezamento da família para cuidar de você. É muito bom quando você parte deste mundo e a cerimônia do seu funeral é disputada por pessoas que realmente amam você, que se preocupam com você, que acompanharam você em cada dia da sua vida, que estiveram do seu lado. Não é porque você tinha um nome famoso, era conhecido pela mídia, mas porque eram amigos mesmo, eram pessoas próximas, de verdade. A postura das pessoas que vão a funerais revela muito sobre quem elas são e sobre a relação que elas tinham com aquela pessoa que está lá deitada. Por isso Salomão diz lá em Eclesiastes, capítulo 7, verso 2, é melhor você ir a um funeral do que a um banquete. É melhor você ir a uma casa onde há um funeral do que ir a uma casa onde há um banquete, diz Salomão, porque naquela está o fim de todos e os sábios aplicam ali o seu coração. É como se você chegasse ali e começasse a refletir sobre a vida. Mas me parece que quanto mais arrogante e autossuficiente qualquer um de nós é, quanto mais inflexíveis, quanto mais duros, quanto mais rudes, menor é o número de pessoas que estarão chorando a nossa própria morte. Por isso, durante a vida, se pensamos muito em nós mesmos e não cultivamos relacionamentos profundos e saudáveis, se não conquistamos amigos de verdade, se não ajudamos ninguém, se não plantamos sementes de bondade, de misericórdia, se não formos pacientes, se não soubermos perdoar, se não soubermos esperar, se não aplicamos o texto que lemos aqui de Gálatas, se não fizemos o bem ao ponto de nos exaurir e estar cansados, aproveitando todas as oportunidades, como ele diz, por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E se desprezamos isso, então pagamos o preço. Se não desculpamos ninguém, se não dermos às pessoas uma segunda chance, aí quando a solidão bate na nossa porta, não adianta pedir a Deus que afaste o espinho, porque você foi alcançado pela graça, mas a outra pessoa não, ela continua machucada, e ela continua distante. E vamos ter que nos contentar com a graça, e pode ter certeza, a graça de Jesus vai ser suficiente até você chegar na glória, e isso que é graça, isso realmente é graça. Mas vamos pagar o preço aqui. Você está entendendo agora por que é que muitos cristãos sofrem? Algumas vezes nós sofremos porque Deus quer tratar algo pessoal conosco, algo que Ele decidiu tratar, é entre nós e o Senhor. E aí não tem explicação humana. Outras vezes é fruto da perseguição do Evangelho, mas pouquíssimos de nós sofremos por causa de perseguição do Evangelho. Vamos ser sensatos. Pouquíssimos, pelo menos na circunstância em que nós estamos vivendo de relativa tranquilidade religiosa aqui no Brasil. Não sofremos. Poucos, um aqui, outro ali, mas sofrimento, que nem os irmãos do passado, que nem os mártires da fé, não temos. Não temos, não fomos lançados aos leões.
nossos familiares não foram levados cativos, não acontecem grandes perseguições entre nós. Mas talvez a terceira razão do sofrimento sejam sementes que nós plantamos e agora estamos colhendo. Estamos colhendo. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Por isso eu quero deixar aqui hoje, para cada um de nós, como reflexão, algumas orientações da palavra de Deus, tornando isso prático. Primeiro, pegue um papel e uma caneta, não precisa ser agora. Mas quando você chegar em casa, de preferência hoje, se essa mensagem estiver ainda quentinha na sua cabeça, pega um papel e uma caneta e faça uma lista de coisas que você deseja que as pessoas façam por você. Ok? Outro dia eu vi, alguém postou assim numa rede social. Sabe aquele dia que você está deprimido, desanimado, frustrado, e a única coisa que você precisa é de alguém que dê a você uma passagem para passear em Paris? Isso passa pela imaginação das pessoas, não é? Mas você já parou para pensar o que você gostaria que as pessoas fizessem por você? Faça uma lista. Pegue o papel e comece a escrever. Eu quero que as pessoas me tratem bem. Quero que as pessoas sejam generosas comigo. Se eu estiver chorando, eu quero que as pessoas me consolem. Se eu estiver sorrindo, eu quero que elas deem risada comigo. Se eu estiver sem trabalho, eu quero que elas me ajudem. Se eu estiver precisando de ajuda para ir para um hospital, para um médico, eu quero que alguém abra uma oportunidade para mim e arranje um médico para eu ir. Faça uma lista de coisas que você gostaria que as pessoas fizessem por você. Eu gostaria que elas me perdoassem. Eu gostaria que elas esquecessem coisas que eu fiz por elas no passado. Faça uma lista de coisas. Depois que você fizer a lista, você vai abrir a sua Bíblia em Mateus 7,12. E lá Jesus diz assim: o que quereis que os homens vos façam? Começa você fazendo. Faça a lista do que você quer que eles façam. Leia Mateus 7,12. E comece a colocar isso em prática. Comece a refletir quanto dessa lista, do que você quer que os outros façam por você, você está fazendo pelos outros. Segundo, desça do seu salto alto todos os dias. Todos nós precisamos. Eu estou aqui dizendo para você com toda a minha sinceridade, e dói dizer isso. Todos nós precisamos de um espinho na carne, irmãos. Precisamos ou não? Todos nós precisamos de um espinho na carne, que nos fustiga, que nos murcha, que nos abate. Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, verso 16, ele diz assim: não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Cuidado com a ambição, porque o mundo diz para você, tem que ser grande, e a palavra de Deus diz, diminua seu conceito aí, não pense de você além do que convém, pense com moderação, baixa aí o nível, abaixa aí. Terceiro, plante sementes de bondade todos os dias, e aí o seu coração e o meu coração vão ser mais parecidos com o coração do Pai Celestial, porque todos nós recebemos uma dose diária da bondade de Deus sobre nós, recebemos ou não? O tempo todo, o Senhor tem sido generoso conosco, e a Bíblia diz que Ele não faz isso só com seus filhos não, a Bíblia faz que Deus faz chover sobre bons e maus, haja generosidade. Então comece a praticar a generosidade. Lembra de Romanos 12, 21, que a gente leu aqui a semana passada? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. Plante sementes de bondade, plante sementes de bondade, plante sementes de bondade, plante sementes de bondade. Porque mesmo que ninguém enxergue, o Pai Celestial está vendo cada uma delas. E por último, irmãos, se tudo faltar, ou quando tudo faltar, lembre-se que eu e você seremos sustentados pela graça de Jesus.
a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando você olhar e não tiver a quem pedir socorro, quando as piores decepções do mundo estiverem ao redor, olha para o céu e diz: Senhor, eu posso me decepcionar com todos, mas eu jamais vou me decepcionar com o Senhor, porque a tua graça me basta. É o Senhor que me sustenta, é o Senhor que me fortalece. Eu posso não ter a melhor condição de vida, eu posso não ter a família adequada, os pais que eu gostaria, os filhos que eu almejei, eu posso não morar no lugar onde eu gostaria de morar, eu posso não conquistar o grande emprego dos meus sonhos, ou galgar a posição financeira que eu sonhava quando era garoto, eu posso não corresponder às necessidades de ninguém, eu posso não ter um marido perfeito, uma esposa perfeita, eu posso não ter as coisas, eu posso não ser uma pessoa bonita, eu posso não ser uma pessoa de personalidade cativante, eu posso não ser uma pessoa que tem muitos amigos, mas eu tenho a graça do Senhor e ela é suficiente para mim. Amém, irmãos? Pedi que o Daniel cantasse o coro de uma música aqui, junto com a equipe, e é uma música que nós conhecemos bastante, que nos relembra desta graça maravilhosa de Jesus, que está sobre nós, sem a qual nós não podemos sobreviver. Então eu queria que ele cantasse neste momento e que você estivesse atento. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença. No Santo dos Santos, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. É o meu prazer, tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença. Vamos ficar de pé, irmãos. Antes que o Senhor diga isso como uma realidade para Ele, abra seu coração diante do Senhor. Tua presença, tua presença é o meu prazer. 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 Senhor, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Coloque sua mão no peito assim. Diga para o Senhor: Senhor, eu recebo a tua palavra em nome de Jesus. Eu recebo a tua palavra no meu coração, Senhor. Eu não quero sair deste lugar sem a certeza de que o teu Espírito Santo tem falado comigo. Eu quero ser quebrantado pela tua palavra. Eu quero viver ordenado por ela. Eu quero que os meus relacionamentos sejam conduzidos por meio da tua verdade, da tua palavra. Diga ao Senhor isso. Diga: Senhor, eu quero que a tua palavra quebre o meu eu, me destrone de mim mesmo. Que a tua palavra
Permita que Jesus Cristo seja o Senhor da minha história, que eu venha agir como Ele, e assim como o Senhor andava por todos os lados, plantando sementes de bondade, não se esquecendo de fazer o bem, que eu possa aprender a ser assim também, com o Senhor. E se plantei sementes no passado, e hoje estou colhendo frutos amargos, e se for possível corrigir, que o Senhor nos ajude. E se não for possível corrigir, que a Tua graça seja suficiente para nós. Obrigado, Senhor Deus e Pai, por esta noite especial na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, tão rica, Senhor. A palavra do Senhor que nos ensina, a palavra do Senhor que nos constrange. O que seria de nós se não fosse a Tua palavra, Senhor? E nós nos alimentamos dela neste momento, e te suplicamos que o Teu Espírito Santo grave a Tua palavra no nosso coração, Senhor, que ela possa romper as nossas próprias barreiras, os nossos conceitos e preconceitos, as nossas tendências, os nossos hábitos, que nós nos tornemos pessoas mais dóceis diante do Senhor, mais humildes, menos vaidosas, menos ambiciosas, menos inflexíveis, menos duras, que a gente tenha um pouco mais de paciência no coração, porque o Senhor tem tido paciência conosco todos os dias. Mas a uma te exaltamos, porque a Tua graça nos sustenta, Senhor. Porque quando nos faltarem todos e tudo, e se ninguém sobrar, a Tua graça vai estar ali conosco, Senhor. E nós te bendizemos por isso. Pedimos a Tua bênção sobre a vida de todo o Teu povo que aqui está, Senhor. Se houver alguém aqui me ouvindo neste momento, neste lugar, ou por meio dos vídeos, que ainda não entregou o coração ao Senhor, que esta pessoa se derrame completamente diante do Senhor, Pai. Que seja uma noite de salvação de vidas, de transformação, para a glória do Teu nome, Senhor. Abençoa o Teu povo que aqui está. Que o Teu amor, graça infinita de Jesus Cristo, Senhor, e a consolação e a plenitude do Santo Espírito de Deus, seja com todos para a glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Antes de sair, eu vou estar aqui à frente, alguns pastores vão estar aqui comigo, alguns líderes. Se você está aqui, você gostaria de entregar seu coração nas mãos de Cristo, vem falar conosco aqui, nós queremos orar por você, tá bom? Deus abençoe, vamos em paz, uma boa semana para todos em nome de Jesus. Amém, irmãos?